Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo desse kit cozinha com 4 peças. Eu optei por fazer a toalha redonda porque as pessoas têm um pouquinho mais de dúvida. Eu fiz essa toalha para uma mesa de 1 metro, mas você pode fazer a quadrada ou fazer maior ou retangular. Esse tecido rosa é tecido Oxford e o tecido estampado é o tecido tricoline 100% algodão. Vamos começar? E as medidas que eu vou estar usando para fazer o corpo do botijão, uma medida de 45 por 1,25 m. Para fazer a parte de cima, aquele círculo, uma medida 24 por 24. Duas tirinhas para fazer a amarração, 4 por 30, cada uma delas. Uma medida de 9 por 73,5, que é para fazer, que eu chamo de pescoço do botijão, na parte de cima. Um viés de 3 centímetros por 1,25 m. Uma mini lesse de 2 centímetros. Eu cortei esses tecidos aqui, eu cortei no fio, no comprimento, no fio do tecido, e aqui também cortei no fio do tecido. É como se a orelha do tecido estivesse aqui, e eu cortei no fio. Pego o quadrado 24 por 24, dobra ao meio, dobra novamente. Aqui ficaram as pontas abertas. Você mede dessa ponta a essa ponta, 12 centímetros. Você vai repetindo essa medida. Eu não corto as pontas. Aqui no comprimento, você mede 14 centímetros. Esse círculo fica 24 por 24 e a abertura de 14 centímetros. Eu overloquei em volta. A abertura não precisa. Overloquei essa tira, a parte de cima e a parte de baixo. Aqui as laterais não precisam. Overloquei a parte do corpo, só a parte de cima. As laterais, embaixo, não precisa. Dobrei essa parte. Aqui o lado que está overlocado. Marquei o meio. Essa tira. Dobrei. Marquei o meio. Vou pegar o corpinho. Aqui você pode franzir ou fazer pregas. Eu vou franzir, vou deixar do tamanho dessa tira. Vou passar uma costura. Essa costura, quando eu passo para franzir esse tecido, eu deixo ela no ponto maior que eu tenho na máquina e deixo uma ponta da linha aqui para eu puxar depois. E vou passar a costura. Franzi essa parte. Depois que eu franzi, eu passei outra costura em cima do franzido, para esses franzidos não sair do lugar. Nas laterais eu deixo 2 dedos sem franzir. Na hora de passar a costura, eu puxo o franzido e deixo 2 dedos na lateral, sem franzir. Porque vamos passar o viés, 2 dedos em cada lado. Vou reservar. Vou pegar as tiras. Dobro uma ponta. Dobro as 2 laterais e dobro o meio. Vou passar a costura. Passei a costura com as 2 tirinhas, vou reservar. Vou pegar esse círculo, colocar
direito com direito. Aqui a marcação do meio com a marcação do meio. Fica. Vou costurar. Não esqueça de dar retrocesso no começo e no final. Olha como fica. Eu vou pegar essas pontas, vou puxar elas aqui pro lado do tecido estampado e vou prespontar o tecido estampado com a distância de um pezinho de máquina em volta. Olha como fica. Vou pegar essa parte aqui na marcação onde eu fiz, colocar direito com direito na marcação aqui do meio. Então, eu começo aqui em cima dessa costura que eu fiz, para que ela não apareça do outro lado. Vou puxar e vou passar uma costura em cima desse tecido aqui estampado. Vai ficar assim, ó. Só que eu vou colocar a lesse aqui, ó. Olha como fica. Eu vou rebater ela aqui para a parte de baixo. É opcional. Aí eu acho que vai ficar mais bonitinho. Mas cada um faz de uma forma, tá? Eu vou puxar ela e vou passar uma costura. Vou pegar as tirinhas, vou costurar ela aqui, ó, na direção dessa costura que eu passei no babado, ó. Costurar desse lado. Mostrar aqui de perto onde fica. Olha. Vou pegar aqui pelo lado avesso, aqui embaixo na ponta. Pegar o viés. Vou fazer uma costura com a distância de um pé de máquina.
Aqui no meio, você faz um pique. Vou puxar aqui pra dentro, ó, e vou prespontar essa parte aqui, ó. Quando você prespontar, puxa a tirinha para a costura não passar em cima da tira, ó. Puxa ela e presponta. Agora eu puxo para o direito. Vou dobrar. Olha. Vou fazer a barra, vou dobrar 2 vezes 1 centímetro e vou costurar. Olha como fica. Aqui eu deixei do tamanho certo do botijão. Se o botijão de vocês tiverem um pezinho, aí vocês deixam essa parte aqui maior, tá? Aqui fica a parte do furo para colocar o registro. Vou te passar as medidas para fazer o cobre fogão. Vou te dar a opção de você fazer o fogão de 5 bocas e o cobre fogão de 4 bocas. Para fazer o de 5 bocas, é a medida de 70 por 50. De 4 bocas, 55 por 50. Esses detalhes tem 4 centímetros e esse 15 centímetros. E a largura é a largura do pano. Que esse é 55 e esse é 70. Para fazer a montagem, você pega essa tira, pega as leces, põe direito com direito. Vai passar uma costura com a distância de um pé de máquina, dos dois lados. Passei a costura dos dois lados. Vou reservar. Vou pegar a largura do tecido, vou dobrar 2 vezes 1 centímetro. E vou fazer a barra. Fiz a barra, viro para o direito, vou medir 6 centímetros. Vou colocar essa parte aqui na marcação.
Vou costurar. Passei a costura dos dois lados. Vou pegar essa tira, colocar a tira. Vou costurar. Passei a costura. Viro. Como esse tecido, ele é bem parecido o avesso e o direito, eu vou deixar um pouquinho desse tecido rosa assim aparecendo. Vou dobrar 1 centímetro aqui dessa ponta. Vou passar uma costura dos dois lados. Passei a costura. Viro para o avesso. Vou dobrar 2 vezes 1 centímetro desse lado e desse lado e fazer a barra. Vou costurar esse lado e esse lado. Passei a costura e olha como fica. Que bonito. Os dois tamanhos é feito da mesma forma. Esse é para o fogão de 4 bocas. Olha como ele fica no fogão de 5 bocas. E esse é para o fogão de 5 bocas. Olha como ele fica. Para fazer a capinha do liquidificador, uma medida 18 por 18, para fazer aquele círculo que vai na parte de cima. Para fazer o corpinho do liquidificador, uma medida de 25 por 54. Para fazer a saia, uma medida de 20 por 65. Esse detalhe aqui eu cortei na medida de 8 centímetros. 2 tiras para fazer a amarração, 4 por 27 cada uma. Vou pegar o quadradinho 18 por 18, vou dobrar. Dobrar. Ficou as pontas abertas. Vou medir dessa ponta a essa ponta. Deu 9 centímetros. Eu vou repetindo essa medida. Eu peguei o círculo, overloquei em volta dele todo. A parte do corpo, eu overloco a parte de cima e a parte de baixo. As laterais não precisa. E a parte da saia, eu overloco essa parte aqui de cima. A parte de baixo e as laterais não precisa. As duas partes, marco o meio. Vou fazer 2 preguinhas desse lado. Você pode franzir se você não quiser fazer as pregas. Para ficar desse tamanho aqui do corpo. Vou costurar essas pregas. Costurei as pregas. Olha. Se você quiser fazer esse babado maior, para ficar assim a saia bem franzidinha, pode fazer. Só aumentar aqui a largura. Vou colocar vou costurar. Passei a costura. Olha.
Vou puxar essas pontas para a parte de cima. Vou fazer um pesponto aqui nessa parte de cima, com a distância de um pé de máquina. Passei o pesponto. Vou pegar essa tira, colocar direito com direito, vou costurar. Passei a costura, vou colocar aqui em cima do pesponto. Vou costurar aqui, vou virar essa ponta, vou costurar. Passei a costura. Vou pegar as tiras, vou dobrar a ponta, as duas laterais, vou costurar. Costurei as tiras, vou pegar essa parte, vou dobrar 2 vezes 1 centímetro e vou fazer a barra. Aqui eu já vou colocar a tira. A hora que eu dobro 2 vezes aqui 1 centímetro, já coloco a tira aqui dentro. Vou costurar os 2 lados. Fiz a barra dos 2 lados. Já coloquei as tiras, vou mostrar. Fica aqui nessa direção, ó, as tiras. Ela vai ficar assim puxada para a parte de trás. Você puxa ela e passa uma costura. Pego essa parte aqui de cima, passei uma costura aqui unindo. Passei a costura. Vou puxar essas pontas para baixo, ó, e vou pespontar essa parte. A costura do overlock fica para baixo e o pesponto é feito na parte do corpo com a distância de um pé de máquina. Vou dobrar 2 vezes 1 centímetro e fazer a barra. E eu vou fazer a toalha de mesa na medida para uma mesa de 1 metro. Normalmente essas mesinhas redondas de vidro, elas têm 1 metro.
E as quadradinhas, elas têm 1 metro, eles usam muito em apartamento, né, para ocupar muito espaço. Então, vou fazer uma toalha para uma mesa de 1 metro. Eu cortei a medida de 1,5 m por 1,5 m, porque eu vou deixar meio metro de caída, assim, a barra. Peguei o tecido, dobrei ao meio, dobrei novamente e dobrei novamente essa ponta. Vou fazer igual eu fiz com os outros círculos. E aqui eu vou medir, ó, dessa ponta até aqui e vou repetindo essa medida. Eu overloquei, olha, toda a barra da toalha. Também medi não, risquei, marquei, para ficar marcado os 4 cantos. Fiz uma marcação de 10 centímetros do overlock em toda a volta. Vou dobrar aonde eu overloquei 2 vezes e vou fazer a barra. Vou estar usando uma tira de 6 centímetros de largura, do tamanho aqui, tamanho que eu quero. Eu só vou conseguir fazer dessa forma porque essa tira é fina. Se essa tira fosse mais larga, eu não conseguiria fazer dessa forma, porque essa parte de baixo é maior do que essa parte aqui de cima. Então, dobrei, medi essa tira, marquei os 4 cantos. Vou pegar a ponta, colocar direito com direito, vou costurar com a distância de um pé de máquina. Passei a costura, vou colocar a ponta, só para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, onde eu marquei os 4 cantos da tira, eu coloco na outra ponta. Porque essa parte aqui sempre vai ficar um pouquinho assim mais franzida. Então, a marcação da tira vai ficar certa com essa marcação aqui, ó, da toalha. E eu vou fazer isso em toda a volta da toalha. Eu vou colocar dessa forma para me costurar. Colocar na marcação. Vou costurar aqui com a distância de um pé de máquina, em volta de toda a toalha. Costurei em volta da toalha toda, na marcação. Você vê que ela fica um pouquinho franzida, que a gente coloca na marcação da toalha com a marcação da tira aqui o meio,
fica sempre aqui onde a gente costura, ó, um pouquinho franzido. Agora eu vou puxar ela. Olha como fica na mesa. Eu coloquei o tecido aqui fora só para mostrar para vocês quanto de tecido eu gastei. Essa fita rosa, ela tem 1,5 m. Olha. E essa branca, eu gastei até 1 metro. Esse tecido verde é tecido Oxford também. E ele tem 1,5 m de largura. Igual o rosa, que é tecido Oxford, ele tem 1,5 m de largura. Olha como eu cortei. Aí eu gastei 2,5 metros de tecido Oxford, sendo que ele tem 1,5 m de largura. O tecido tricoline eu gastei menos que 1 metro, porque eu já tinha esse tecido estampado aí, e eu já tinha gastado um pouquinho dele. E essas fitinhas brancas, eu compro o rolinho de 10 metros. Ainda sobrou uns pedacinhos dela lá. Mas eu compro o rolo de 10 metros, tá? E é assim que eu corto o kit. Costura pé de máquina é quando a gente deixa o tecido alinhado com o pé da máquina e costura. Pode ser máquina industrial ou máquina doméstica que tem um pezinho um pouquinho mais largo.